Há muito que podemos dizer sobre lugares, objetos, construções antigas, através da arqueologia e pesquisa científica. Podemos dizer sua idade e geralmente como foi construída e realizada também. Podemos até ter uma ideia do que foi usado, mas não podemos sempre obter todas as respostas. Todo artefato que você está prestes a ver nesta lista é um feito notável da antiguidade, e embora conheçamos um pouco sobre todos eles, ainda estamos com mais perguntas do que respostas. Neste vídeo iremos conhecer achados arqueológicos incríveis que ainda não podem ser explicados. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Nós adoramos artefatos antigos. Está animado para conferir? Vamos agora à nossa relação dos achados arqueológicos incríveis que ainda não podem ser explicados. Número 8. Estatueta, Rússia. Um grande enigma antigo russo foi encontrado, não distante da sua origem, na Rússia, e tem causado muita confusão na cabeça de pessoas dos círculos científicos. É uma estatueta, com um distintivo cocar de penas, e apareceu em um campo usado para cultivo de batatas e obras de noviços. Era obviamente feito por mãos humanas, e tem 5.000 anos de idade. Não há registros de nenhum assentamento humano avançado na Sibéria 5.000 anos atrás, e embora houvesse poucas tribos nômades lá, acredita-se que eles não tenham usado cocares de penas como este. Existiam algumas culturas do Oriente Médio que podem ter se vestido assim, mas viveram muito longe, e morreram por volta de 2.000 anos mais cedo. A última atualização sobre estas estranhas estatuetas é que elas iriam ser enviadas para novos testes em 2017. E ainda não há mais informações a respeito. Talvez os especialistas ainda estejam estudando isso, ou talvez seus estudos tenham revelado algumas informações em que seja melhor ficar em silêncio sobre o assunto. Número 7. Mapa, Itália. Pouco se sabe sobre o cartógrafo e geógrafo italiano Urbano Monti. Sabemos que ele nasceu em Milão, e que seus pais eram aristocratas. Presumimos que ele tinha um grande interesse em viagens e geografia. Se não tivesse, não poderia ter inventado o enorme mapa pelo qual ele ficou famoso. Um mapa que exibiu conhecimentos que alguém do seu tempo não deveria ter. O colossal mapa feito de 60 folhas de papel individuais, medindo 2,5 metros quadrados, quando totalmente montado, tem o Polo Norte em seu centro. Uma perspectiva que ninguém mais teria usado em 1587, mas Richard Montague completou seu trabalho. Poucas pessoas usam, mesmo hoje em dia. Sua ideia do Japão é um pouco fora de ordem, está posicionado de leste a oeste, em vez de norte a sul, e ainda tem nomes de lugares precisos, e locais marcados nele que nenhum outro mapa ocidental da época apresenta. Montague nunca tinha ido ao Japão. Não temos ideia de como ele adquiriu esse conhecimento, ou por que ele se sentiu tão capaz de desenhar a Terra como ela é. É como se ele estivesse viajando acima do Polo Norte quando estava fazendo seus esboços. Número 6. Pedra com bobina eletromagnética, Kosovo. 2017 foi o ano em que o investigador e a fotógrafa Molly, do Global MIT, saíram para uma caminhada nas montanhas do Kosovo, e encontraram algo que desafia tanto a crença, como o que isso pode representar. Bom, vamos nesse momento deixar as imagens falarem por si só, no que for possível. Seus olhos não te enganam. Isso é uma pedra de forma arredondada, com uma bobina eletromagnética integrada dentro. Os fios são feitos de cobre, e são parte da própria pedra, em vez de ter sido adicionado a ela depois que a pedra foi criada, como se o cobre em pedra fosse de alguma forma fundidos para fazer um artefato. Há também uma série de bandas convexas esculpidas na pedra, agindo como um isolador. No reverso, formas simétricas de círculos gravados. As chances desse objeto ocorrer naturalmente são zero, e é impossível dizer que poderia ser qualquer outra coisa, além de um transformador. Aqui está o problema com essa ideia. O ISME apresentou o artefato para testes básicos, e foi informado que ele tem 20.000 anos. Isso significa que não pode ser um gerador, por mais que se pareça com isso. Desde então, a descoberta não foi submetida a novos testes, para que o objeto não se perca. Número 5. Calça jeans mais antiga do mundo, Estados Unidos.
Em dezembro de 2022, a calça jeans mais antiga do mundo foi vendida em um leilão por $114 mil. Os jeans estão um pouco danificados pela água, mas isso não é surpreendente, considerando como e onde foram encontrados. A calça foi descoberta em um baú, dentro de um naufrágio na costa da Carolina do Norte, Estados Unidos, em 1857. É provável que tenham pertencido a alguém que estava na região por causa da Corrida do Ouro. O que torna os historiadores inclinados a descrever essa calça como jeans, em vez de qualquer outro tipo de calça, é a presença de uma braguilha de 5 botões. O navio em que foram encontrados é o SS Central América, conhecido por arqueólogos e historiadores como navio de ouro, devido à grande quantidade de artefatos valiosos encontrados em seus destroços. Depois de ser descoberto em 1988, o naufrágio rendeu até agora mais de 21 toneladas de artefatos, incluindo várias toneladas de moedas de ouro. O baú que continha as calças pertencia a um homem chamado John DeMint, que morava em Oregon. Especula-se que esta calça pode até ser um dos primeiros produtos da Levi Strauss, mas isso não foi verificado. Número 4. Barrigones, Guatemala. As tão lendárias esculturas conhecidas como barrigones da Guatemala podem não ter o nome mais lisonjeiro da história arqueológica, mas eles têm algumas propriedades notáveis. Como o nome deles sugere, são pequenos e largos, representando figuras masculinas, mas há mais nestas esculturas do que apenas sua forma. As esculturas pré-olmecas têm por volta de 4.000 anos de idade, e possuem uma positiva carga magnética. O lugar onde as cargas estão colocadas fica no lado direito da cabeça de cada estátua, e significa que isto não foi um acidente. Os artistas que os criaram sabiam o que eles estavam fazendo. Isso é anterior aos primeiros experimentos humanos conhecidos com magnetismo, que aconteceram na China cerca de 2.000 anos atrás. A posição das estátuas criou um campo magnético em forma de U, mas, o que as antigas civilizações mesoamericanas que criaram eles gostariam com tal campo, ninguém sabe. Não há sinal de que eles já trabalharam com ferro, então eles não poderiam ter um uso prático para isso. E mais uma vez essa é uma pergunta antiga, sem resposta. Número 3. Rosto de Pedra, Estados Unidos. No verão de 2019, um fazendeiro chamado Tom Gibbon sentiu seu arado atingir algo sólido, enquanto ele estava trabalhando em seu campo em Condado de Sampson, Carolina do Norte, Estados Unidos. Quando ele saiu para investigar, ele encontrou esse rosto de pedra fortemente erodido. Ele soube imediatamente que ele estava fora de seu centro, mas entendeu que ele poderia ter descoberto algo historicamente importante, que o levou a seguir em frente e pegar o telefone para falar com os especialistas. Mas, infelizmente, os especialistas com quem ele falou ainda não sabiam muito mais do que ele. A escultura é grande, quase 60 centímetros de orelha a orelha, e perto de 90 centímetros do topo da cabeça até o queixo. É o fato dele ser feito de arenito que o torna tão difícil de desvendar até agora. A substância corrói muito rapidamente porque é macio, então isso poderia ser relativamente recente, como um século de idade, ou pode ter mais de 1.000 anos. Arqueólogos poderiam ser capazes de oferecer uma melhor opinião se o design fosse familiar, mas nada parecido como isso já saiu do chão na Carolina do Norte. Pode até mesmo ter sido obra de um antigo fraudador. Número 2. Colunas de Pedras, Índia. Como um ponto de partida, vamos para a bela cidade antiga de Charavambela-Gola, na Índia, que está cheia de templos ornamentados esculpidos na rocha. Lá vamos descobrir que os mais impressionantes templos têm uma coisa em particular, apresentam em comum colunas de pedras. Usando tecnologia moderna, não teríamos nenhum problema para criar essas colunas. Elas seriam difíceis de fazer, e levariam muito tempo para serem construídas, mas sabemos como fazer isso. O que não está claro é como os construtores da cidade foram capazes de criá-los, há mais de 1.000 anos atrás. Nos dias de hoje, sabendo que as pessoas da época não tinham cinzéis ou tornos, é difícil entender como colunas como esta podem ter sido feitas sem eles. Cada visitante que vem aqui fica impressionado com a qualidade do trabalho de pedra e quão suave as superfícies polidas são ao toque, mesmo todos esses anos depois de terem sido erguidas. Número 1. Estátuas de alabastro, Síria.
Não faltam candidatos quando se trata de tentar descobrir quem fez os chamados Ais-Idol de Tel Brook. Eles são antigos e vêm de uma parte da Síria que já foi ocupada por sumérios, acadianos e babilônios. Isso significa que podemos estreitar a área, mas não sabemos qual cultura agradecer pelas curiosas estátuas feitas de pedra alabastro. Elas variam em tamanho, de 30 a 60 centímetros, e elas saíram do chão, e o prenúncio da estrutura é conhecido como o olho do templo. Os olhos esbugalhados das esculturas, que podem ter sido usados como homenagens aos deuses do templo, provocaram muitas teorias da conspiração de OVNIs, e sugerem que esta antiga cultura síria pode ter tido contato com extraterrestres. Mas é provável que eles tenham um significado mais simbólico do que nós, com nossos olhos modernos, somos capazes de decifrar ou compreender. Talvez todo mundo entendeu errado e, na verdade, nada mais são do que estátuas inofensivas de corujas. Até parece, embora improvável. Um significado espiritual é a resposta mais óbvia, mas a resposta não cobre todas as questões. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de achados arqueológicos incríveis que ainda não podem ser explicados. Qual deles você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então curta e se inscreva no canal. Ah, e não esquece de ativar o sininho. Até a próxima!